Boa tarde, alunos, tudo bem? Hoje daremos início à nossa disciplina de Princípios de Tecnologia de Alimentos e eu, professora Simone Araújo, juntamente com o professor Fagner Freires, vamos conduzir a disciplina. Hoje a gente vai falar sobre a tecnologia de alimentos na agropecuária. A produção de alimentos começou há mais de 12 mil anos, com a Revolução Agrícola. Com a Revolução Agrícola, o homem descobriu que era possível plantar um grão e não somente colher o alimento pronto da natureza, né? E a partir de então, o homem foi desenvolvendo conhecimentos científicos e aprimorando métodos e empregando tecnologias na produção de alimentos. O emprego desses novos métodos, dessas tecnologias, possibilitou o cultivo, né, de culturas mais resistentes, o aumento de produção e a diversificação dessa produção. Né? E com o aumento populacional, a demanda por esse conhecimento científico e por essas tecnologias, ela passou a ser ainda maior. Por quê? Com o aumento populacional, existe também uma maior demanda por alimentos. E o que é a tecnologia de alimentos? O que de fato a gente vai estudar no decorrer dessa disciplina? A tecnologia de alimentos é a ciência que prevê, né, a aplicação de métodos e técnicas tanto para o preparo dos alimentos, como para o armazenamento, processamento, controle, embalagem, distribuição e utilização dos alimentos. Então, a partir da maior demanda de produção de alimento, o homem se viu diante da emergência em aplicar tecnologias, né? Essas tecnologias, elas permitem não só o aumento da produção de alimentos, mas do desenvolvimento também de técnicas, né, que facilitem a colheita, o transporte, o armazenamento, a distribuição, a conservação e o consumo desses alimentos da melhor forma possível. E ainda, gente, essas tecnologias, elas possibilitam o quê? A transformação desses alimentos e assim, para que assim possam ser produzidos novos alimentos a partir de matérias-primas já existentes. Então, para um melhor entendimento, a tecnologia de alimentos ela inclui a sequência de operações, desde a seleção de matéria-prima até o processamento, né, preservação e distribuição dos alimentos. Então, dessa forma, gente, o profissional que atuará nessa área de tecnologia de alimentos, ele precisa conhecer também todas as características desses alimentos que ele vai trabalhar. Quais seriam essas características? As características físicas, químicas e biológicas. E além de compreender também os aspectos da produção agrícola e a necessidade do consumidor. Então, o profissional que vai trabalhar na cadeia de produção de alimentos, nos processos tecnológicos que envolvem a produção de alimentos, ele tem que conhecer devidamente todas as características do alimento que ele vai trabalhar, desde as características físicas, químicas e biológicas, quanto os métodos que foram utilizados para produzir aquele alimento e as necessidades do consumidor. Tá? Para que assim essas tecnologias elas possam atender a uma demanda de mercado, ok? E qual seria, gente, a importância da tecnologia de alimentos para a agropecuária? O emprego desses processos tecnológicos na agropecuária, ele permitiu a diversificação da produção. E também, gente, a aplicação de novas técnicas que são aplicadas em todas as etapas do processo produtivo, tanto na colheita, quanto na armazenagem, quanto na conservação, comercialização, produção de novos alimentos e transformação dos alimentos já existentes para atender às demandas de mercado, que se tornam cada vez mais exigentes, e também ao aumento populacional. E como se deu o início de tudo? Como já foi dito a vocês no início da aula, a produção de alimentos pelo homem começou há mais de 12 mil anos, né? Foi quando o homem descobriu que ele poderia produzir o próprio alimento, que se ele plantasse uma semente,
passado-se um tempo, ele ia obter aquele alimento, e não que os alimentos estavam ali disponíveis na natureza. E com o grande desenvolvimento populacional, essa demanda pela produção dos alimentos ela foi aumentando cada vez mais. Então, a partir do desenvolvimento populacional, a gente teve o aumento também da produção agropecuária concomitante a isso, né? E nesse momento, gente, o homem ele também verificou a emergência de garantir com que esses produtos eles estejam disponíveis por mais tempo para serem consumidos, entendeu? O homem verificou que os alimentos eles são perecíveis, ou seja, eles têm um tempo desde a produção dele até o momento que ele possa ser consumido. A partir de que o homem verificou isso, ele começou o quê? A aplicar tecnologias. Além da perecibilidade, gente, que é o ponto de partida para aplicar tecnologias para que esses alimentos estejam disponíveis por mais tempo para serem consumidos, houve também a migração da população rural para os grandes centros. Então, o homem, além de garantir técnicas para que esse alimento ele esteja disponível para ser consumido por mais tempo, ele tem também que garantir que esse alimento que ele é coletado no campo, ele chegue nos grandes centros apto a ser consumido e ele ainda fique exposto lá durante um tempo para que o consumidor possa ir até o mercado e comprá-lo. Então, gente, a partir desse momento houve uma emergência em se produzir mais, com mais eficiência e também de que fossem criados métodos para que pudessem esses alimentos serem conservados por mais tempo. Tá? E além disso, os alimentos que já estavam disponíveis, eles precisavam ser diversificados. Então, gente, diante da perecibilidade dos alimentos, que é o quê? A capacidade dos alimentos de se deteriorarem após um tempo, né, um tempo após a sua produção, uma das funções da tecnologia de alimentos é aumentar o período durante o qual o alimento permanece adequado para o consumo, ou seja, aumentar o tempo de vida de prateleira dos alimentos. E como é que eu posso fazer isso? A partir do emprego de técnicas de conservação. E qual é o objetivo dessas técnicas de conservação aplicadas aos alimentos? O objetivo dessas técnicas é inibir as mudanças microbiológicas e bioquímicas nos alimentos, permitindo o tempo necessário, desde a colheita até o transporte, distribuição, venda e armazenagem caseira desses alimentos. Essas técnicas de conservação, elas são diversas, né? Podem ser pelo emprego do frio, pelo emprego do calor, pela adição de sal, pela adição de açúcar, tá? E a gente vai estudar elas ao longo dessa disciplina. Ora, alunos, e por que que a conservação dos alimentos ela se faz tão importante? Por que que o emprego de processos tecnológicos para conservar os alimentos se faz tão necessário? Porque a partir do emprego de técnicas, a gente tem como possibilitar, né, ter um alimento mais estável, do ponto de vista microbiológicos, então eu tenho como limitar, né, ou até mesmo eliminar o crescimento microbiológico em alguns alimentos. Eu tenho uma melhor qualidade, tenho como ter um maior controle de qualidade desse alimento, desde a colheita até a fase de transporte e armazenamento. Eu posso também ter técnicas que me permitem evitar a contaminação por micro-organismos, minimizar dessa forma as alterações do valor nutricional. E também, gente, eu posso utilizar ainda processos de conservação combinados, tá? Dentre os processos de conservação que a gente vai conhecer, vocês vão verificar que a gente pode lançar a mão de vários métodos de conservação para um mesmo alimento, tá? A fim de tornar esse alimento mais estável do ponto de vista microbiológicos, minimizando que as alterações nutricionais e dessa forma aumentando o tempo de prateleira dos alimentos, tá? Tornando ele seguro para ser consumido no mercado. Além do emprego de técnicas de conservação, né, que visem aumentar o tempo de vida de prateleira dos alimentos, uma outra função muito importante da tecnologia de alimentos é aumentar a variedade da dieta, fornecendo uma gama de sabores, aromas e texturas atrativos ao alimento, né, que
promovendo o quê? Uma maior qualidade sensorial dos alimentos. Então, a partir do emprego de tecnologia, gente, a gente tem a possibilidade de produzir derivados, né, que seria o caso salame, a salsicha, né, e todos os embutidos, como presunto, possibilidade também de produção de sucos, geleias, né, que são produzidos a partir das frutas, queijo, iogurtes, coalhadas, que são derivados, né, produzidos a partir do queijo. Então, para a produção de todos esses alimentos, sejam derivados de frutas, derivados cárneos, derivados lácteos, a gente tem o emprego de tecnologias específicas que são utilizados em uma matéria-prima para produzir novos alimentos. Tá? No caso, a carne, ela pode ser utilizada de diversas formas, com o emprego de diversas tecnologias para a fabricação de diversos alimentos, né? Que são aqui a gente tem como exemplo os derivados cárneos, os embutidos, tá? E para isso, gente, a gente tem o emprego de diversas técnicas, tá? Pode utilizar micro-organismos fermentadores, que são os mais utilizados aqui nos derivados lácteos. Também pode utilizar realçadores de sabor, aromatizantes, conservantes, agentes químicos, tá? Que permitem o quê? Além da diversificação dos alimentos, né? A produção de novos alimentos, agregando valor a essas matérias-primas primárias, aroma, sabor e qualidade sensorial nesses alimentos. Então, além do uso de tecnologias, né, para a conservação e transformação dos alimentos, uma outra função da tecnologia de alimentos é também a utilização de técnicas para fornecer nutrientes necessários, né, para a saúde do consumidor. Então, a partir do emprego de tecnologias aplicadas aos alimentos, a gente pode ter um aumento da qualidade nutricional daquele alimento, tá? Que são os alimentos que a gente conhece como fortificados, enriquecidos, com baixo teor de gorduras ou sem gorduras trans, rico em fibras, que a gente tem aí disponível no mercado. Então, alunos, uma outra função importante da tecnologia de alimentos, além da conservação, da transformação dos alimentos, do enriquecimento nutricional dos alimentos, é gerar lucros para o fabricante, né? Essa é uma função importante da tecnologia, porque a partir do momento que eu tenho uma matéria-prima primária e eu agrego valor a ela e transformo essa matéria-prima em um novo alimento, eu estou agregando valor a esse alimento. Então, eu tenho a possibilidade o quê? De gerar mais lucros para a indústria alimentícia, tá? Eu tenho os alimentos beneficiados, transformados, onde eu tenho um emprego de tecnologia, eles têm um maior valor de mercado, um maior valor comercial e, consequentemente, geram um maior lucro para quem está produzindo. Uma outra função muito importante da tecnologia de alimentos é a possibilidade de reduzir perdas de matérias-primas no campo. Por que, alunos? Porque a partir do emprego de tecnologias, a gente pode estar reaproveitando os alimentos quando estes não servem mais para serem consumidos em natureza. Então, essas matérias-primas, que elas não servem mais para ser consumido em natureza, elas podem ser modificadas na indústria, transformadas em adubo orgânico ou ainda serem reaproveitadas para produzir um outro alimento. Para que se tenha uma melhor aplicabilidade da tecnologia de alimentos, é importante o conhecimento dessas 4 áreas, que são muito aplicadas na indústria. Primeiramente, conhecimentos relacionados à nutrição, porque qualquer técnica que se vai empregar na conservação, na transformação dos alimentos, é necessário ter conhecimentos básicos dos princípios de nutrição indispensáveis à manutenção da saúde. Também é importante conhecimentos de biologia, porque os conhecimentos da biologia eles proporcionam
métodos para o controle dos micro-organismos desejáveis e para a redução dos micro-organismos deteriorantes, que é aqueles que vão o quê? Diminuir o tempo de prateleira desses alimentos quando eles estiverem presentes nos alimentos. E também, gente, esses micro-organismos deteriorantes, eles podem, além de estragar os alimentos, né, de diminuir o tempo de prateleira, eles podem representar um perigo à saúde de quem vai consumir aquele alimento. Também para o emprego dos processos tecnológicos nos alimentos é importante ter conhecimentos de química, tá? Tanto de bioquímica quanto de química analítica. Por quê? A partir do conhecimento da química, você pode acompanhar e controlar todas as transformações que ocorrem, desde a colheita do alimento até o armazenamento da matéria-prima e também atuar nas fases de processamento e armazenamento dos produtos. Um outro conhecimento importante no emprego de tecnologias aplicadas aos alimentos é o conhecimento da engenharia. Por quê? A partir do conhecimento da engenharia, você pode obter um melhor entendimento das operações unitárias que são agrupadas para formar um processo de transformação da matéria-prima em um outro produto acabado. E a partir do conhecimento detalhado sobre essas áreas que estão relacionadas aos processos tecnológicos de transformação dos alimentos, né, que é a área relacionada à nutrição, química, engenharia e biologia, a gente vai entender qual é a importância da industrialização dos alimentos. Né? Primeiramente, como eu já disse a vocês, é aumentar a vida de prateleira deles. Ou seja, eu tenho como empregar tecnologias para que esse alimento ele esteja disponível para ser consumido durante um maior período de tempo. Além disso, eu tenho a possibilidade também, a partir do emprego de tecnologias, de prover alimentos fora da safra. Tá? Então, a partir do emprego de tecnologias, eu posso transformar aquele alimento para que no período de entre-safra eu ainda tenha aquele alimento disponível. Porque eu tenho como armazenar ele para que eu tenha esse alimento disponível mesmo no período de entre-safra. Eu possibilito também um consumo globalizado, né? Um exemplo disso é o açaí, que é amplamente, né, se adapta muito bem ao clima amazônico, é amplamente produzido aqui na Amazônia, mas a partir do emprego de tecnologias e de métodos de conservação, o açaí hoje ele é consumido no mundo inteiro, né? Exportado e consumido no mundo inteiro. E também, né, são tecnologias tanto de conservação quanto de transformação do açaí, que permitem com que ele seja consumido no mundo inteiro. Então, aí a gente tem o consumo globalizado dos alimentos. Uma outra importância, gente, dessa industrialização e do emprego de tecnologias é facilitar a vida do consumidor, né? Principalmente hoje, com o aumento da população, migração das pessoas do campo para a cidade, a gente tem cada vez mais uma demanda maior por alimentos congelados, né? Por conservas, alimentos pasteurizados e que a gente possa, né, armazenar eles e ter eles disponível por um longo período de tempo, né? A gente tenha já alimentos prontos ou pré-prontos que possam ser consumidos de forma rápida e que estejam ali disponíveis na prateleira, prontos ou semi-prontos para serem consumidos. A possibilidade também de suplementação nutricional, que são os alimentos enriquecidos, fortificados, né, ou com baixo teor de gorduras, né, baixo teor de colesterol. Tá? Então, a gente tem a possibilidade de suplementação nutricional a partir dos alimentos, né? A partir do emprego de tecnologias nos alimentos. Uma outra importância também da industrialização e do emprego de tecnologias aos alimentos é a diminuição do custo, tá? Porque a gente tem uma produção em larga escala e, com isso, eu consigo diminuir os meus custos de produção, tá? E aumentar também a produção de alimentos. E aqui eu coloquei um exemplo para vocês, né, que é a sardinha in natura. Obviamente, né, que o peixe fresco ele tem uma perecibilidade muito maior, ele tem um tempo de vida de prateleira muito curto. O peixe, o pescado, de modo geral, é um alimento extremamente perecível, né? Um alimento que tem uma vida de prateleira muito curta. No entanto, quando eu tenho um emprego
da industrialização, quando eu tenho o uso de tecnologias, eu tenho a possibilidade de ter esse alimento semi-pronto, disponível na prateleira, né? Que é quando eu tenho a sardinha em conserva. Tá? Esse é um alimento que ele já é menos perecível, porque ele está em um meio, foi feito o emprego de uma tecnologia aqui, né, onde esse alimento ele fica disponível para ser consumido por mais tempo. E além disso, é um alimento semi-pronto, né? Ele já vem semi-pronto para ser consumido. O uso das tecnologias e dos processos também de industrialização dos alimentos, de modo geral, eles tendem, né, a proporcionar uma maior segurança alimentar, né, ou seja, tendem a trazer um menor risco à saúde dos consumidores. E o que se entende, então, por segurança alimentar, alunos? A segurança alimentar ela é um conjunto de normas de produção, transporte e armazenamento de alimentos, visando determinadas características físico-químicas, microbiológicas e sensoriais padronizadas, segundo as quais os alimentos seriam adequados para o consumo. E para isso, gente, para garantir com que esses alimentos sejam produzidos de forma segura e estejam disponíveis à venda, né, sem que eles possam trazer nenhum risco para a vida do consumidor, a gente tem os órgãos de controle e fiscalização, tanto dentro das indústrias quanto nos pontos de venda, tá? Nos comércios. E aí um exemplo disso que a gente tem é o Ministério da Agricultura, tá? Que fiscaliza, né? Tem todos os alimentos de origem animal e derivados que são de origem animal que são produzidos. A vigilância sanitária, que faz a fiscalização, né, dos pontos de venda de alimentos. E também, gente, os serviços de controle de qualidade, que ficam dentro das indústrias e que controlam todas as etapas de produção, desde o recebimento das matérias-primas até a expedição do produto acabado. E para a gente finalizar essa aula de hoje, né, que é introdutória sobre os assuntos que a gente vai abordar aqui durante a nossa disciplina, é importante vocês conhecerem qual setor da tecnologia de alimentos o técnico em agropecuária poderá atuar. O profissional técnico em agropecuária, ele atua basicamente em todas as áreas de produção de alimentos. E dentro dos conhecimentos que a gente vai adquirir aqui na disciplina de tecnologia de alimentos, vocês vão ver, né, que ela é muito importante para o técnico em agropecuária, porque ele vai utilizar os conhecimentos adquiridos nessa disciplina em qualquer setor que ele atue profissionalmente. Seja na pesquisa, né, a partir de técnicas de produção, desenvolvimento de técnicas de conservação e controle microbiológico dos alimentos. Ele poderá também aplicar os conhecimentos adquiridos aqui no setor de produção de alimentos, né, seja em toda a cadeia produtiva de alimentos relacionados tanto à agricultura quanto para a pecuária. Também poderá atuar no setor de transformação de alimentos, né, seja nas pequenas, médias ou grandes indústrias de beneficiamento de alimentos. Também poderá atuar junto aos órgãos fiscalizadores, como a vigilância sanitária e agências de defesa agropecuária, né, que fiscalizam, de modo geral, a comercialização e a produção de alimentos, sejam eles de origem animal ou vegetal. E também, gente, os conhecimentos adquiridos no decorrer dessa disciplina podem ser importantes para o profissional empreendedor, tá? Para o técnico em agropecuária que pretende empreender e agregar valor ao seu próprio negócio. Porque a partir de então, dos conhecimentos das tecnologias aplicadas aos alimentos, né, ele pode melhorar, ele pode aplicar essas técnicas tanto no setor de colheita, quanto armazenagem, transporte, distribuição, conservação e transformação dos alimentos que ele vai estar oferecendo ao mercado consumidor. Bem, alunos, em relação à tecnologia de alimentos na agropecuária, eram esses os assuntos que eu tinha para trazer para vocês.
Estou à disposição de todos para quaisquer dúvidas. Um abraço.